Fala pessoal, iniciando aqui mais uma programação do Conexão Brasil, tá? Toda segunda-feira, agora com novo horário, toda segunda-feira a partir de 2 horas da tarde. Valeu, pessoal? Iniciando essa programação de hoje, vamos ter a continuação da Vanessa Dutra, ela que é médica veterinária e vai estar passando algumas dicas para vocês cuidarem do seu pet. Logo em seguida, teremos Rafael Haddad, ele que é hipnoterapeuta e vai estar contando um pouquinho para vocês dessa área e explicando o que é hipnoterapia, tá? E você que estiver interessado, só entrar em contato com ele e nós vamos passar aí algumas dicas do Rafael Haddad para vocês, tá bom? Pessoal, lembrando que se vocês quiserem assistir alguma programação do Conexão Brasil, é só colocar aqui o telefone no QR Code e acessar a programação. Os programas que já foram exibidos estão todos no nosso canal. Tá bom, pessoal? E vamos iniciar agora com Vanessa Dutra no programa Conexão Brasil. Olá, eu sou Vanessa Machado Dutra, médica veterinária, especialista em gastroenterologia. Como o tutor pode identificar mudanças nas fezes ou apetite que indicam alerta digestivo? Então, as fezes, elas devem ser sempre moldadas e a gente fala que deve ser aquelas fezes que você retira ela do chão e no chão não fica sujo. Essa são as fezes ideais do paciente. Quando você começa a observar fezes amolecidas, fezes com muco, fezes com sangue, ou fezes muito ressecadas, isso já pode ser um sinal de alerta para alguma doença intestinal. Além da alimentação, existem outros fatores que afetam a saúde intestinal, como estresse ou verminose? Sim, com certeza. Existem diversos fatores que alteram a microbiota intestinal. O estresse, por exemplo, que aumenta o cortisol no organismo do pet e ele pode desencadear alteração da microbiota e provocar, por fim, a diarreia. As verminoses, que são muito comuns, como eu já falei, a gente mora num país tropical, então é muito comum verminose intestinal. Mas tomando os devidos cuidados, seu paciente, seu cão ou seu gato não necessariamente vai adoecer dessas verminoses. A ingestão de água limpa, a ingestão de uma alimentação saudável, uma alimentação adequada, manter o controle de peso também. Os cães e gatos que têm sobrepeso, eles têm uma desbiose intestinal, eles têm uma alteração da microbiota. E essa desbiose, ela deixa uma porta aberta para a entrada de patógenos. Então, é importante manter a qualidade da microbiota desses pets de acordo com os pilares, né? A nutrição, é, a ingestão hídrica adequada, o manter o peso saudável desse paciente. A longo prazo, o cuidado digestivo contribui com a imunidade e a expectativa de vida do pet? Com certeza. Os estudos mais recentes já mostram que 70% do sistema imunológico está localizado no intestino. Então, para você ver a importância do intestino, a importância da gente manter a saúde intestinal. Isso reflete diretamente em vários sistemas do corpo do paciente, na pele, no pelo, na visão. Então, é importante manter a saúde intestinal, a microbiota ela tem que estar em equilíbrio, e isso vai fazer com que o seu paciente viva mais e de forma mais saudável. Quais os maiores mitos que você estuda sobre a alimentação de pets? Um dos principais mitos é que a ração comercial não é bom, não é bom oferecer ração que vende na pet shop, porque ela altera o intestino, porque alguns gatos que comem a ração de pet shop, eles têm problema urinário. Isso é um mito, tá? Isso não tem nenhum tipo de comprovação científica a respeito disso. Outra questão é a ingestão de sachês, esses sachês que também vendem na pet shop. Algumas pessoas falam que também provocam problema urinário em gatos ou provocam diarreia em cães, isso também é um mito. Um cão ou um gato saudável, ele pode comer o sachê, ele vai comer a ração que vende na pet shop e ele não vai ter problemas com relação a isso. A não ser que esse animal ele tenha alguma necessidade especial e aí ele acabe desenvolvendo algum problema após esse tipo de alimentação. Mas, via de regra, isso é um mito. É verdade que todo pet pode comer arroz com frango quando está com diarreia? Não é verdade. É, Isso daí também um dos mitos, né, que a gente
que a gente ouve, ai, meu cachorro tá com diarreia, eu vou fazer um arrozinho com frango. Na verdade, se ele não está acostumado a comer esse tipo de alimento e ele está com diarreia, se ele está com diarreia, ele tem uma disbiose. E aí, quando você oferece um alimento que aquele intestino não está acostumado a receber, ele pode piorar a desbiose, nesse caso. Então, primeira coisa, levar o médico veterinário para uma consulta, que aí o médico veterinário vai orientar com relação à alimentação durante esse período que o paciente está com diarreia. Existe no mercado também, na pet shop, umas alimentações específicas para esse tipo de situação. Essas sim, elas podem ser oferecidas sem problema durante esse período de tratamento de diarreia. Já viu casos em que o uso de receitas caseiras piorou um problema digestivo? Sim, o uso de receitas caseiras feitas sem a orientação do médico veterinário nutrólogo. Ela pode sim piorar a questão intestinal, a questão do estômago, do intestino do pet, porque ela não está sendo oferecida a quantidade adequada, a gente não sabe se aqueles ingredientes são os ingredientes adequados e nem se eles estão sendo preparados de forma adequada. Então, em alguns casos, essas dietas feitas assim por conta, elas podem sim piorar o quadro gastrointestinal. Rações super premium evitam todos os problemas intestinais? Infelizmente, não. As rações super premium, elas só são classificadas assim por conta da qualidade da matéria-prima que é utilizada nela, né? Então, uma ração super premium, ela utiliza uma matéria-prima de melhor qualidade do que uma ração premium, que utiliza uma matéria-prima de melhor qualidade que uma ração que a gente chama ração de combate, que são aquelas rações mais acessíveis. Então, as rações super premium, elas são sim alimentos excelentes, que usam matérias-primas de alta qualidade, mas se o paciente tiver alguma predisposição a doenças gastrointestinais, ou se ele já tiver instalada essa doença gastrointestinal, a ração super premium não vai prevenir e nem vai ajudar muito no quadro. Pode compartilhar um caso marcante de recuperação na sua área? Tem vários, né? Mas tem um caso mais recente, que é de uma Yorkshire jovem, acho que ela tinha uns 4 anos. Ela tinha aproximadamente 3 a 4 quilos. E ela tinha sido internada numa das clínicas que eu trabalho com queixa de vômito agudo. E aí a equipe de internação fez diversos tipos de medicações diferentes para vômito e ela não respondia, ela continuava vomitando. Foram feitas 2 ultrassonografias e não tinha um diagnóstico fechado. E aí eu fui chamada para atender essa paciente. Durante a conversa, dentre muitas perguntas que eu fiz aos tutores, foi a respeito da ingestão de corpo estranho, se ela comia objeto, tinha mania de roer alguma coisa, e eles negaram. Mesmo assim, eu pedi para que fosse feito um raio-x de abdômen dessa paciente, e quando a gente fez o raio-x, apareceu uma imagem sugestiva de corpo estranho no estômago. Eu conversei com os tutores a respeito disso, a gente mobilizou no mesmo dia a equipe de endoscopia, a cadelinha foi submetida à endoscopia e foi retirada uma tampinha de remédio do estômago dela que estava envolta em alimento. E isso dificultou, de fato, o diagnóstico por imagem, né? Tanto a ultrassonografia quanto o raio-x. Embora no raio-x aparecesse aquela sombra, mesmo no raio-x a gente não conseguia saber o que era. A gente conseguiu perceber que tinha um corpo estranho ali. E aí ela realizou a endoscopia e no dia seguinte ela teve alta e foi para casa. E, consequentemente, os vômitos cessaram. Obviamente que ela desenvolveu uma gastrite por conta desse corpo estranho que já estava alguns dias ali, mas a gente conseguiu contornar bem e ela tratou em casa. Agora, doutora Vanessa, sobre um caso triste, que poderia ter sido evitado com algum diagnóstico precoce. Você tem para contar para gente? Sim, infelizmente, tem alguns casos tristes, mas um dos casos mais recentes foi uma cadela também, que operou a vesícula, ela fez uma cirurgia de retirada de vesícula biliar, porque ela tinha mucocele. O que é a mucocele? É quando há um acúmulo de bile dentro da vesícula que não consegue expulsar essa bile de forma eficaz. E aquela bile ela começa a ficar cada vez mais espessa e forma um muco mesmo, um muco espesso que fica aderido na parede da vesícula. E a mucocele ela é cirúrgica,
não tem nenhum tipo de tratamento medicamentoso que a gente consiga reverter a mucocele dependendo do grau de mucocele. Se for um grau mais menos grave, com alguns medicamentos, alguns nutracêuticos, alguns medicamentos, a gente até consegue melhorar essa vesícula. Mas não foi o caso dessa paciente, ela estava com quase 100% da vesícula comprometida e, na verdade, ela já tinha sido avaliada por outros médicos veterinários que já tinham solicitado a cirurgia, mas infelizmente foi demorado, né? Foi todo um processo para a cadelinha ser submetida. Ela fez a cirurgia, retirou a vesícula, não chegou a ter ruptura da vesícula, porém tinha um pequeno extravasamento de bile para a cavidade. E essa bile formou uma peritonite, que mesmo com medicamento intravenoso, com antibiótico, com todos os cuidados de internação, a gente não conseguiu reverter. Infelizmente, ela veio a óbito. Então, a questão da mucocele é uma questão muito delicada, que eu vejo muitas vezes os tutores tentando postergar a cirurgia, mesmo quando a gente já tem uma mucocele num grau indicado para o procedimento cirúrgico, e após a cirurgia o animal veio a óbito devido à gravidade do quadro. Como é lidar com os tutores que tentam tratar distúrbios digestivos em casa e sem diagnóstico? É complicado, né? Porque quando esse paciente ele acaba vindo para a gente, ele já vem com uma doença em estado mais avançado. E aí, às vezes, é mais difícil reverter essas situações. Então, assim, um cão, um gato que apresente vômito recorrente, fezes, aquelas fezes que um dia as fezes estão legais, no dia seguinte já está amolecida, está com muco, isso é um sinal de alerta. Não recomendo que se fique tratando em casa, ou que chegue no balcão da pet shop e peça pro balconista te indicar um produto. Ai, meu cachorro está vomitando, o que tem aí para vômito? Isso não é indicado de forma alguma. Em sua experiência, qual o maior erro dos tutores em casos de vômito e diarreia? O maior erro é fazer automedicação, né? Pegar a medicação que tem em casa, às vezes do próprio tutor, oferecer uma medicação para vômito dele, para tratar o cachorro, e aquilo vai evoluindo de uma forma que a gente não gostaria que acontecesse, né? O cachorro às vezes tem um vômito pontual, a pessoa vai lá dar um remédio, não procura ajuda do médico veterinário, aí dali um mês ele tem outros vômitos, e assim fica. E isso vai evoluindo para uma doença mais grave. Quais comportamentos do tutor podem prevenir doenças digestivas crônicas? Primeiro passo é, sempre que o animal apresentar esses sintomas de vômito, diarreia, procurar ajuda do médico veterinário, para você fechar um diagnóstico, fazer exames específicos para verificar o que está acontecendo naquele sistema gastrointestinal, naquele estômago, naquele intestino, para o paciente estar desenvolvendo aqueles sintomas. E outro ponto que é fundamental, que nós já falamos, é a alimentação. Então, oferecer alimentação adequada, a quantidade adequada, a forma adequada, quantas vezes o meu cachorro tem que comer por dia, o meu gato, como que eu devo oferecer esse tipo de alimento, evitar alimentos que não devem ser dados, né, petiscos que não devem ser não são adequados para aquele paciente, ou osso, resto de comida, alimentos proibidos, chocolate, isso tudo deve ser evitado. Que tipo de conteúdo das redes sociais você considera mais perigoso nesse tema? Conteúdo principalmente sobre alimentação, que é passado por pessoas que não têm credibilidade, que não, muitas vezes, nem médico veterinário são, ou se é um veterinário, não é um nutrólogo, e aí ele passa orientações de alimentação, de receitas, e isso pode não ser legal. Então, sempre que você pegar uma receita na internet ou no Instagram, em rede social, sempre verifica quem é aquela pessoa que está passando aquela receita. Ele é veterinário, ele é nutrólogo, ele é especializado na área, ele tem a capacidade para fazer esse tipo de orientação? Como educar os tutores para buscar informação confiável? É justamente isso, né? A gente tem acesso à internet, tem acesso ao mundo de informações.
E aí essas informações, às vezes, são feitas por pessoas de credibilidade, são aquelas pessoas que entendem do assunto de fato, e às vezes por pessoas leigas, que chegam e gravam e falam que aquilo deve ser feito sem nenhum tipo de embasamento. Então, é justamente isso, procurar saber quem está passando aquela informação. Ele é veterinário? Ele é nutrólogo? Da onde ele veio? Da onde ele tirou isso? Será que isso é legal? E também conversar com o seu médico veterinário de confiança a respeito desse tipo de orientação. Será que isso é legal? Ele vai saber te orientar de forma adequada também. O que você diria a quem ainda acha que problemas intestinais são simples? Eu diria que isso é um mito. Os problemas intestinais, eles podem acarretar problemas em outros órgãos e outros sistemas, porque como a gente já conversou, 70% do sistema imunológico está localizado no intestino. Então, quando a gente tem alguma doença, esse intestino não está saudável, ele não está 100%, isso vai acarretar, vai repercutir em outros órgãos. A disbiose intestinal, que é o que a gente chama que é a quebra do equilíbrio das bactérias saudáveis do intestino, ela favorece a infecção, né, a reprodução de bactérias não desejáveis e a infecções, doenças que podem ter os sintomas como diarreia, falta de apetite, gases, e isso vai repercutir em outros sistemas. Também tem outra questão. O intestino é o órgão responsável pela absorção de nutrientes. Quando você não tem um intestino que ele não está 100%, ele não está funcionando da forma adequada, ele não vai absorver aqueles nutrientes de forma adequada. Vitaminas, proteínas, gordura. E isso vai acabar causando deficiência nutricional nesse paciente, que também vai repercutir em outros órgãos. Então, assim, o intestino não funcionando legal, não estando 100%, ele pode ser um gatilho para o desenvolvimento de outras doenças crônicas. Olá, eu sou a Vanessa Dutra, médica veterinária, especialista em gastroenterologia. Faço atendimentos na cidade do Rio de Janeiro, atendimentos em domicílio e em consultórios parceiros. Para me achar, você pode me procurar no Instagram, @Vanessa Dutra Veterinária. Lá você vai me encontrar conteúdos super legais sobre a gastroenterologia veterinária. Dá uma olhadinha lá. Olá, eu sou Rafael Haddad, sou psicanalista, hipnoterapeuta e estou aqui no nosso segundo programa para a gente falar sobre algumas estratégias, algumas técnicas de controle emocional através de hipnose, programação neurolinguística. Lembrando que no último programa nós falamos sobre relação entre corpo, mente, o que é hipnoterapia, mitos, e tivemos uma experiência incrível de transformação que é possível acontecer através da hipnose. Então, hoje, nós vamos aprender a colocar isso em prática, para que você daí de casa consiga, em qualquer momento, na tua casa, aprender a controlar esses pensamentos, essas emoções. Então, vamos juntos, que esse programa está incrível. Rafael Haddad, fala um pouco sobre respiração consciente. Que maravilha, que maravilha. Olha que coisa, né? Pensa, o nosso coração, ele bate automaticamente. Nós não temos controle algum sobre o nosso batimento cardíaco, certo? Pois bem, a respiração também não. Você não fica pensando que tem que respirar. Naturalmente, a sua respiração ela só acontece. Provavelmente, só porque eu falei isso, você começou a pensar se está respirando. Não é verdade? Você não estava pensando nisso antes. E porque a respiração acontece o dia inteiro, sem que você precise pensar nisso. Quando nós utilizamos a respiração consciente, nós simplesmente precisamos apontar o nosso foco, nossa concentração na nossa respiração. E isso nos ajuda a desviar os pensamentos naquilo que está perdido, né? Pessoas que divagam muito, que começam alguma coisa, perdem a atenção e começam a pensar em outra coisa, aí começam a fazer aquela outra coisa, vai para uma terceira coisa. Traduzindo, quando você começa a ter uma respiração consciente, é um processo em que a gente vai fazer, que é observar a sua respiração de forma consciente e isso trazer benefícios para a tua vida. Aumentar a sua capacidade de concentração, foco, inclusive memorização e relaxamento, né? Então, a respiração consciente ela tem muitos benefícios e olha só,
você nem precisa fazer isso muito tempo do seu dia, não. Alguns dados mostram que se você fizer 3 minutos por dia, em 8 semanas, você terá cerca de 80% da ansiedade controlada. Olha que interessante, né? Então, respiração consciente é uma ferramenta importantíssima para que a gente aumente nossa capacidade de resiliência emocional, concentração, foco e uma série de outras questões. Fala um pouquinho pra gente agora sobre técnica do âncora emocional. Âncora emocional. Âncora é uma técnica, uma ferramenta que veio da PNL, né? E é bem interessante porque todo mundo aqui tem uma âncora. O que é uma âncora? Sabe um dia em que você sentiu um cheiro, ou então vem um aroma, e você lembra de algum lugar? Ou um perfume de alguém, você lembra de alguma pessoa, ou você comeu alguma comida e você lembra da circunstância que estava ali, ou ouviu uma música, ou um filme, ou um perfume, ou você está em algum lugar e trouxe uma memória para você? Pois bem, âncora significa que você associou um estímulo a uma outra a uma memória. Então você pode associar um aroma a uma sensação, uma imagem a uma memória, você pode associar um sabor de alguma coisa, perfume de alguma coisa, é associar emoções com memórias. Né? Então a gente vai fazer hoje aqui, vou te ensinar a fazer uma âncora que eu utilizo na minha prática aqui do consultório, trazendo para você a sensação de felicidade. O objetivo é que você experimente a felicidade, a alegria. Nós vamos colocar isso. Para já vai se preparando aí, tá? Pega algum perfume, alguma coisa que você gosta, que daqui a pouco a gente vai associar esse perfume a uma sensação para que você possa aproveitar a sensação ao longo do seu dia. Vai se preparando aí. Rafael Haddad, explica pra gente então como é que funciona, como é essa respiração consciente. Vamos lá. Bom, respiração, você só pensa nela porque eu falei. Eu já disse isso. Então vamos observar a respiração. Peço que você observe a sua respiração. Você não precisa respirar nem mais rápido, nem mais devagar. Apenas observe a sua respiração. Se você respira mais com a parte de cima dos pulmões ou com a parte de baixo, observa isso. Agora, você vai inspirar contando até 5. 1, 2, 3, 4, 5. E vai soltar o ar contando até 5. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire contando até 5. Exale contando até 5. E continue respirando dessa maneira. Inspire 5 e exale 5. Observe que você vai marcar 3 minutos no seu telefone. 3 minutos no seu relógio. Marca 3 minutos. Tudo bem? Você vai fazer isso. Inspira 5 e solta 5 por 3 minutos. Qualquer pensamento que passar na sua mente que não seja contagem, você vai afastar o pensamento e voltar para a contagem. Então, a cada inspira 5, solta 5, apareceu um pensamento qualquer na sua cabeça. Não é a contagem, você está pensando no seu amor, você está pensando no seu trabalho, nas contas a pagar. Você pega esse pensamento, afasta o pensamento e volta para a respiração. Inspira 5, exale 5 e afaste todo pensamento que vier à sua mente que não seja contagem. Faça isso por 3 minutos. 3 minutos. E olha, vou pedir para você, se possível, em algum lugar aqui, comentar, mandar mensagem para a gente, ver como é que tá, como é que é essa experiência depois de 3 minutos, como ficou seu pensamento, como seu corpo experimentou isso, porque isso é uma estratégia do Mindfulness, que é atenção plena. Né? Então você pode usar a respiração para praticar atenção plena e ter benefícios terapêuticos reais na sua vida. Tá? Então experimenta isso e vamos ver como é que você fica. Agora conduz pra gente sobre a técnica de âncora emocional. Âncora emocional. Vamos lá. Para a gente associar uma emoção a outra, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai escolher um perfume. Eu peço que você escolha um perfume qualquer. Não, na verdade, pode ser um movimento, pode ser uma cor. No caso aqui, vou mostrar para você como é que funciona isso.
Vou fazer com vocês que estão aqui. Tudo bem? Toda vez que eu abrir a mão, você vai fingir que está rindo. Tudo bem? Você mesmo que tá aí. Vou abrir a mão, você vai fazer ha, 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 bem forçado mesmo. A gente sabe que não tem graça nenhuma, mas a gente vai fazer isso de uma forma bem forçada, beleza? Então, quando eu abrir a mão, você faz aí ha, 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 ha. Tudo bem? Vamos lá, todo mundo? Tá aí, ó. Vou abrir a mão, ó. Ha, 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 ha. Beleza. Mais uma vez. Ha, 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 ha. Mais uma vez, experimenta aí. Agora olha só. Agora simplesmente não precisa mais fazer forçado. Só olha, irmão. Por que estão rindo, gente? Não precisa mais fazer isso, não. Não precisa mais fazer. Viu? Olha que coisa. Então a gente acabou de instalar aqui uma âncora. Olha só. Qual é a sensação que veio pra você? Ali, tem uma rindo, tem outra ali. Por quê? A gente associou um movimento com o nosso cérebro. Ele sabe que nós vamos fazer ha, 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 ha. Só que não tem graça nenhuma. Quando ele manda você fazer, só que não tem motivo, o qual é a coisa mais próxima do ha, ha, ha que a gente tem? A risada. Então fazer isso, olha que legal. Então não tá rindo aqui, viu? Só porque eu abri a mão. Porque o teu cérebro associou um movimento a uma emoção. Olha que legal. Agora imagine que a gente pode fazer isso aqui no consultório com amor e proteção. Toda vez que você apertar as mãos, por exemplo, vai se sentir amado e protegido. Toda vez que você tocar na tua testa, você vai se lembrar aquela fórmula de matemática, de física, de química. Ou você vai tocar na orelha, qualquer coisa. Você pode associar um aroma, um movimento, a alguma emoção, um comportamento, pensamento. Né? Então isso é uma âncora. A gente associa o movimento. E você? Você riu também? Ó. Fala pessoal, estamos de volta aqui na programação do Conexão Brasil. Tá? Agora vamos apresentar para vocês a doutora Carolina Russo. Ela é especializada em harmonização facial e corporal e vai estar dando algumas dicas para vocês, tá bom? Você que quer ter aquele cuidado com o seu corpo, fique ligado com a doutora Carolina Russo. Olá pessoal, mais uma vez aqui no programa Conexão Brasil. Hoje eu estou aqui no consultório da doutora Carolina Russo. Ela é especializada em harmonização facial e corporal, não é isso, doutora Carolina? Isso mesmo. Há 10 anos eu já atuo com harmonização facial e corporal, onde a minha missão é levar a autoestima para os pacientes com resultados reais para pessoas reais. O consultório dela fica aqui na freguesia, né? Estrada dos Três Rios, não é isso? Isso mesmo. E hoje ela vai contar pra gente como é que funciona o trabalho dela, os procedimentos, vai contar um pouquinho como é que é essa rotina dela. Tá? E vai dar algumas dicas para vocês também. Fiquem ligados no programa Conexão Brasil, já com a doutora Ana Carolina. Hoje os pacientes procuram cada vez mais os procedimentos estéticos porque querem envelhecer bem, né? E o gerenciamento desse envelhecimento faz com que nós, profissionais, possamos entregar resultados cada vez mais eficientes, mais naturais. Hoje temos uma gama de procedimentos dentro da harmonização facial e corporal, com tecnologias, com produtos muito avançados, e eu recebo bastante mulheres aqui no consultório que buscam esse tipo de resultado. Hoje, o meu público, 80% é um público feminino, acima dos 45 anos, que buscam, de fato, melhorar a sua imagem, trazer mais autoconfiança no dia a dia, né, no posicionamento de imagem. Muitas trabalham com atendimento ao público e querem estar bonitas, querem estar bem através desses procedimentos e sempre com foco em naturalidade, entregando naturalidade para o paciente. A gente sabe que há um receio ainda, né, por parte de alguns pacientes em não parecerem naturais, de repente perder essa identidade, essas suas características naturais, e aqui a gente frisa muito bem isso, que é possível realizar procedimentos e ainda assim ter resultados muito bonitos, elegantes e naturais, que é o que de fato o paciente hoje está buscando, né? Já saímos um pouco daquela era onde as pessoas ficavam muito transformadas para resultados mais bonitos, mais naturais, como eu te disse.
Sim. E hoje, assim, na sua clínica, no seu trabalho, o que que você mais faz aqui? O que mais te procuram para realizar aqui? Qual o procedimento? Olha, os procedimentos mais procurados, né, desde sempre são procedimentos como toxina botulínica, que é o Botox, né, onde o paciente visa ali amenizar as rugas, atenuar os sinais que o tempo vem trazendo. Os bioestimuladores de colágeno estão muito em alta, né, devido à naturalidade mesmo que o procedimento entrega. E preenchimento labial é muito procurado também pelo público Tem feminino, quantidade. tem muito. E você só atende aqui? Atende em outro lugar também? Eu atendo aqui na Freguesia, em Jacarepaguá, e no Recreio dos Bandeirantes também. Ah, legal. E para aquela pessoa que quiser te procurar, como é que faz? Nós temos um site, que é o www.doutoracarolinarusso.com, e o Instagram também, que é o @doutoracarolinarusso. Lá tem resultados de antes e depois, tem as nossas técnicas, também esses procedimentos que eu citei, né, que são os mais procurados, entre outros. Lá você acha de tudo um pouco. Ah, perfeito. Agora a gente vai fazer algumas perguntas aqui para a doutora Ana Carolina e ela vai dar dicas aí para vocês. Já já a gente volta. Doutora Carolina, o que é harmonização facial? A harmonização facial ela é um conjunto de técnicas onde a gente vai empregar procedimentos avançados como toxina botulínica, preenchedores faciais, bioestimuladores de colágeno. Temos a opção também de associar fios, né, de tração para otimizar esses resultados e também associar as tecnologias avançadas como lasers, ultrassom microfocado, tudo isso para deixar o perfil do paciente mais harmônico, dando assim um efeito de juventude, mas também com naturalidade. Quais são os procedimentos mais procurados? Hoje a gente tem uma procura muito grande aqui na clínica por harmonização íntima, harmonização de glúteos e falando em face, os bioestimuladores de colágeno estão muito em alta, assim como as tecnologias de laser para melhora de qualidade da pele, reposicionamento da face e também o ultrassom microfocado para aquele efeito lifting de face. Como é feito o planejamento estético do rosto? Aqui a gente posiciona o paciente, realiza fotografias minuciosas. Eu coloco essas fotografias no computador, mostro ao paciente e também escuto o que o paciente está buscando para que junto a gente possa traçar um plano adequado de harmonização facial ou íntima ou corporal, né? Eu mostro ao paciente quais são as opções que temos aqui na clínica e de acordo com o que ele está buscando, a gente começa a desenvolver esse plano de tratamento. Agora você pode contar para a gente alguns casos de sucesso? Hoje a gente tem visto algumas coisas acontecendo, né, principalmente na mídia, vem à tona de procedimentos mal sucedidos. E recentemente eu recebi uma paciente que realizou um preenchimento de olheiras em outro profissional e esse procedimento, infelizmente, não foi um procedimento bem sucedido e aqui nós conseguimos reverter esse procedimento, né, onde foi removido o ácido hialurônico da região das olheiras e posteriormente foi refeito todo o procedimento, onde a paciente ficou muito aliviada, ficou muito feliz com o resultado e a gente conseguiu devolver a autoestima novamente. A gente sabe o quanto um procedimento mal sucedido pode de fato afetar a autoestima do paciente. Fora outros casos que o paciente, exemplo, para a mulher, né, o lábio ele remete à autoconfiança, empoderamento. Às vezes a paciente chega aqui, tem aquele lábio fininho, deseja um contorno bonito, um volume adequado, e é tão gratificante quando a gente entrega o espelho para o paciente e ele vê o resultado, isso impacta muito aqui no dia a dia. A gente recebe bastante casos como esses. Agora conta pra gente alguns mitos e verdades. Dói? É definitivo? Fica artificial? Não dói, a maioria dos procedimentos são realizados sob anestesia local, então eu posso dizer que praticamente indolor, né? Só aquela picadinha mesmo da anestesia, que é normal, muito tolerável. E definitivo não, os procedimentos estéticos são com materiais reabsorvíveis,
pelo nosso corpo. Então, são procedimentos com efeito temporário, né? No caso do ácido hialurônico, ali cerca de 10 a 12 meses, o corpo vai reabsorver o material e o paciente precisa retornar ao consultório se ele quiser manter o resultado para que possamos realizar novamente esse procedimento. Queria que você desse algumas dicas, uns cuidados antes e depois da harmonização. Certo. Falando em cuidados, uma coisa muito importante que eu costumo falar até nas nossas consultas é beber água. Poucos pacientes consomem água na quantidade adequada. E esse baixo consumo de água diária vai impactar diretamente na qualidade da pele. Como o público mais forte aqui do consultório são mulheres que estão na transição ali, início de menopausa, ou pessoas que já estão na menopausa, que tem ali uma baixa hormonal, tudo isso já por si só influencia na qualidade de pele do paciente. Então, o uso também de produtos adequados que são prescritos, a gente foca muito em cuidados individualizados, então são produtos mais manipulados, aonde eu posso atender à especificação daquela pele do paciente, né, na sua individualidade. Então, beber água, não deixar de usar o filtro solar diariamente, reaplicar esse filtro para que a pele não fique manchada. Às vezes o paciente trabalha no computador, sob a luz visível, e não tem esse cuidado de passar o filtro solar porque acha que está em casa ou no escritório, mas é necessário reaplicar. Então, são duas dicas muito importantes. E falando no pós-procedimento, dependendo do procedimento, a gente indica que não realize atividade física por pelo menos 48 horas, né? Existem alguns cuidados com relação à aplicação de maquiagem ou alguns outros produtos que o paciente utiliza ali no dia a dia. A gente pede uns diazinhos de repouso, mas tudo bem tranquilo no pós-procedimento, ele seguindo certinho as orientações. Qual a importância da avaliação personalizada? A gente foca também muito nesse assunto, porque com esse advento das redes sociais, né, no Instagram, por exemplo, o paciente vê antes e depois e ele não entende o processo que vem antes desse resultado. E ele quer saber valores, ele quer ir direto ao ponto do procedimento, sem passar pela etapa mais importante, que é a consulta avaliativa. Nessa consulta avaliativa, além de conhecer o paciente, né, pessoalmente, criar aquele vínculo de confiança, estabelecer esse vínculo, eu vou escutar também as expectativas do paciente com relação ao próprio procedimento e as expectativas do resultado. E assim a gente pode chegar num denominador comum e eu apresentar as inúmeras opções que hoje a gente tem aqui para que ele veja a realidade dele financeira, de tempo, de recuperação, para que a gente possa realizar esse procedimento. Quem busca resultados reais, minha missão é entregar resultados reais para pessoas reais, com muita naturalidade. Vocês têm acesso a todo o nosso material de antes e depois, depoimentos de pacientes, ali no nosso site, que é o www.doutoracarolinarusso.com, e o nosso Instagram, que é Doutora Carolina Russo. Lá vocês vão encontrar todas as minhas referências de formação, vídeos de pacientes, resultados. Então, a gente espera você aqui no consultório para uma consulta individualizada, aonde eu vou apresentar todas as opções para que você realize aquele seu desejo de ficar ainda mais bonita. Fala pessoal, estamos de volta na programação do Conexão Brasil. Espero que vocês estejam gostando. E agora nós vamos passar para a doutora Késia Scherpel. Ela que é advogada em Saquarema, é vice-presidente da OAB Jovem lá de Saquarema e vai estar passando um pouquinho do conhecimento dela para vocês, tá bom? Fiquem ligados, doutora Késia Scherpel. Olá, me chamo a doutora Késia Scherpel, de Advocacia. Eu trabalho em Saquarema, meu ramo de atuação é na regularização de imóveis na área extrajudicial. Então, hoje a gente vai bater um bate-papo, conversar sobre isso, o que é regularização, como que eu faço. Ai, doutora, eu não sei como te ajudar, não sei. Calma, que eu estou aqui. O que é contrato de gaveta? Contrato, primeira pergunta, assim, que eu acho que todo mundo fica em dúvida é essa. Contrato de gaveta
ela foi muito popularizada, assim, começou na década de 80. O que é isso? O contrato de gaveta nada mais é do que aquele contrato de compra e venda, né, particular, aquela promessa de compra e venda, sabe? E ele fica na gaveta, até porque, né, vamos lá, quando você pega um contrato, você não deixa ele exposto como se fosse um diploma, né? Geralmente a pessoa faz, põe uma pastinha, tá na gaveta, e ele não é público. Note bem, ele não é público. Ou seja, quando você fala em publicidade, o que vem na sua mente? Nossa, todo mundo está sabendo, um show. E, na verdade, é basicamente isso, claro. Não é um show, mas todos têm o direito de conhecer. Vamos lá, uma situação hipotética. Vou vender um imóvel, né? E tá eu e o vendedor, o comprador, né? Tô aí regularizando aquela coisa toda. E surge, aí tem as testemunhas, e eu vou no cartório, lá com minha assinaturinha, ela tem título, tudo lindo, tudo maravilhoso. Aí eu penso, nossa, pronto, fui no cartório, está regularizado. Não, gente. O contrato de compra e venda, né, ele nada mais é do que o cartório ele faz essa situação não te prometendo publicidade, mas apenas averiguando que aquilo de fato aconteceu. Pode ser verdade ou mentira, o cartório não tem nada a ver com isso. O que ele está fazendo ali é fazendo o que foi feito, uma compra e uma venda. Tem muitos problemas com isso, sabe? Uma coisa pesada, até lembrei de uma amiga que ela chegou e falou assim, Késia, na verdade eu lembrei de uma cliente e ela disse assim, poxa, Késia, você trabalha na regularização? Eu falei, sim. Aí ela, poxa, eu comprei um terreno, eu acho que eu me meti numa furada. Aí eu, cara, fala, o que aconteceu? Ela, enfim, a gente estava juntando um dinheirinho para comprar um terreno, alguma coisa assim pra gente, né? Minha mãe e eu. Compramos de uma senhora que começou a falar que ela estava com câncer, ela queria vender rápido por conta disso, e que era um terreno que ela não conseguia construir nada, que ia ajudar no tratamento, aquela história, né? Elas compraram parcelado ainda, né? Só que pelo tamanho do terreno, o valor estava muito abaixo do mercado. É claro que um imóvel irregular, ele é abaixo do mercado mesmo. Só que daquele jeito que estava, era surreal. Não era viável. Milagre acontece, mas a gente também tem que ter cuidado no real, tá bom? O que aconteceu? Ela comprou. E aí, depois, essa senhora sumiu, ninguém sabia dela, não tinha vizinhos. Como é um terreno, uma área um pouco rural, não tinha nada, ou seja, não tinha uma casinha, não tinha nenhuma plantação, não tinha nada. Agora, você imagina a luta que vai ser. Imagina. E outra coisa, se tiver donos, porque ela viu R$ 11, a gente, calma, que a gente vai conversar o que é R$ 11, tá? Só estou dando um panorama no nosso bate-papo. E aí, imagina se esse dono chega nesse imóvel, no caso, esse terreno, e reivindica. Ou, se ele falece, os herdeiros. Quem é que vai tomar posse? Quem, na verdade, vai fazer parte do inventário? A minha cliente ou os herdeiros? Claro que é os herdeiros. Doutora Késia Scheckel, como eu faço para regularizar o meu imóvel? Bom, agora que a gente já conversou um pouquinho sobre o que é contrato de gaveta, vamos falar sobre a regularização de imóveis. Olha só. O seu imóvel, como que eu vou saber se ele é regular, como ele não é? Bom, primeiro de tudo, procure um advogado de sua confiança, porque ele já tem a dinâmica, ele já vai saber como te ajudar. Aí você pensa, fala, ai, doutora, eu não sei, eu quero comprar um terreno, ou quero comprar um imóvel, e eu não tenho nenhum advogado, eu não conheço, eu não sei como agir. Vamos lá, calma, respira. Primeiro passo, procura o cartório de registro de imóveis da sua cidade e principalmente da sua circunscrição. Como assim, doutora? Aonde esse imóvel faz parte? Faz parte de qual cartório? De registro de imóveis, tá, gente? Tem diferença do cartório de notas e do registro de imóveis. Em suma, assim, rapidinho, falando, bate-bola, registro de imóveis, ele apenas registra imóveis, tá? De notas, nascimento, óbito, que é o RCPN, tá? Agora vamos lá. Você precisa procurar o cartório de registro de imóveis
e solicitar uma certidão de ônus reais. O que é certidão de ônus reais? A certidão de ônus reais, basicamente, é como se fosse uma RG do imóvel, tá bom? Como assim? Vai dizer tudo o que aconteceu. Quem comprou, quem vendeu, tá no nome de quem, se teve doação, se tá sobre penhora, tudo que aconteceu com o imóvel, tá acontecendo, está aí, tá registrado, está público. Lembra que eu tinha comentado sobre isso? Está público, todos conhecem. Então, aí você vai saber se aquele vendedor, de fato, é o dono, ou se, na verdade, ele pode, infelizmente, ser um estelionatário. Bom, então, eu quero regularizar o imóvel. Veja onde está o ônus reais. Aí, nesse caso, você comprou o imóvel, durante muitos anos morou, está morando, e você não tem tanta confiança se aquela pessoa que te vendeu era de fato o dono. Procure um advogado de sua confiança. Ai, Kézia, mas eu quero ver rápido. Tá bom, vê o ônus reais, que vai te ajudar, lembra que eu estava te falando? Vai te ajudar a saber tudo o que aconteceu naquele imóvel. Aí, doutora, não tem ônus reais. Ou a certidão veio negativa, porque quando não tem ônus reais, é uma certidão negativa. Aí você vai escolher duas modalidades. Ou a adjudicação compulsória, ou uso capião. O que é uso capião extrajudicial? Então, o uso capião extrajudicial, como eu falei para vocês, é a área que eu atuo, né, na regularização de imóveis, né? Que, na verdade, a regularização ela pode ser também a retificação. A gente vai conversar sobre isso no decorrer do nosso bate-papo, tá bom? O uso capião, ele tem alguma modalidade que se distingue da adjudicação. Vamos falar agora sobre o que é o uso capião. O uso capião, tem muita gente que chega para mim e fala assim: ai, doutora, mas eu não tenho documento nenhum. Ah, mas eu morava ali, sei lá, me separei, geralmente assim, né? Me separei e sumi. Ah, teve uma enchente, alguma coisa, perdi os documentos, não sei onde está. Procure um reais, que já vai te ajudar. E o que você tem de documentos? Ai, doutora, eu não tenho nada. Calma, é só uma perguntinha. O que você tem de documentos? Por quê? Uma das características do uso capião é a posse mansa e pacífica. Sim, mansa e pacífica. Tranquilo, você estava morando na tranquilidade. Não arrumou guerra com ninguém, no sentido que ninguém chegou àquelas loucuras, já viu? Ah, é meu, isso aí é meu, fulano. Por que você está morando aí? Sai daí. E tal. Não. É a posse mansa e pacífica. E outra, contínua. Você está ali, você mora, você está ali durante muito tempo, né? Já tem aquele coleguismo, né? Aquela amizade com a vizinhança, com os vizinhos e tudo mais. E fora também, você tem que ter também a intenção de ser dona. Como assim? Você quer ser o dono. Mas qual é a ênfase do uso capião? A posse. Você quer a posse, porque você não tem documento nenhum. Se você tiver documento, isso vai servir como apenas mera formalidade, não é necessário, apenas para ajudar a fazer o uso capião. Mas o que a gente vai estar no uso capião querendo é o que? A posse. Eu quero ser o dono. Eu já estou vivendo como dono e eu quero ter a posse. É claro, tem várias modalidades, né? Como a extraordinária, ordinária, a urbana, então, né? Que varia de tempo, 5, 10, 15. A urbano também tem uma característica muito legal. O imóvel tem que ter 250 metros quadrados, o terreno, tudo completo, e você não pode ser dono de nenhum outro imóvel. Bom, mas isso o advogado vai averiguar, vai ver tudo direitinho. Mas focando, o que eu preciso no uso capião, doutor? Tem alguns requisitos, o advogado vai te ajudar, mas o que a gente vai querer no uso capião é a posse. Eu quero ser o dono, eu já estou vivendo aqui durante muito tempo e eu quero ser o dono. Como que eu faço? Essa é a questão que a gente estava conversando sobre aqui, tá bom? Tenho a posse durante muito tempo, os vizinhos já sabem que eu estou aqui, não é necessário, tá? Mas é só um procedimento que o cartório vai fazer, tá? Juntar tudo que você tem de documentos, mas a princípio, o que a gente vai querer ver, que difere muito do uso capião e a adjudicação é a posse. Eu quero ser o dono
durante esse tempo contínuo que eu estou aqui. Quais os benefícios de ter um imóvel regularizado? Então, uma das maiores vantagens de você ter seu imóvel regularizado é o valor venal, ou seja, o valor dele vai aumentar, é claro, né? Aqui na minha região, alguns imóveis, né, você vê que eles não são regularizados e tem 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, uma área gourmet gigantesca, uma coisa linda, mas tem que botar bem abaixo do mercado. Por quê? Porque não está regularizado. Também tem a questão do financiamento. Você só consegue vender um imóvel financiado numa instituição bancária se ele tiver a regularização, que se está tudo em dia. Não tem como ser feito. Ah, mas eu sei de fulano que fez um contrato de compra e venda e pagou o parcelado. Pois é, com a corda no pescoço, né? E se aquela pessoa não quisesse pagar? Não tem nada segurando ela, a não ser a boa fé, o que infelizmente hoje em dia está em falta. Outra coisa também é o home equity. O home equity é, na verdade, uma maneira de financiamento, o que abrange muito mais os empresários. Por quê? Vai que uma pessoa, um empresário, faliu, não tem nada, não tem as contas dele, tudo, arrumou uma dívida imensa, foi tudo penhorar, tal, exceto uma casa. Uma casa boa, qual ele vive com a família. Então, o que ele faz? Através do Home Equity, que na verdade você financia a sua casa, a casa já é dele, está regularizada, e ele pega essa casa, financia e vai pagando parcelas. Como assim? Primeiro vai ser feita uma avaliação, que geralmente é de 70% a 60% do valor do imóvel, e com esse valor você pode fazer outros investimentos. Um exemplo clássico que aconteceu com uma amiga, a Cris Mascarenhas, inclusive, que ela faz o home equity para todo o Brasil, tá bom? E uma amiga dela, né, no caso, ela procurou os serviços da Cris para através do Home Equity, porque ela estava precisando investir, não tinha mais o que fazer. Ela deu a casa dela como no financiamento e construiu umas kitnets. Na parte do terreno não tinha nada construído. Vale ressaltar que isso só pode ser feito com quem tem um imóvel regular. Sim, ai, Kézia, mas é só investidor? Não. Todos têm um coração investidor. Atualmente a gente tem aprendido muito sobre isso. E eu estou dando essa dica para você. Home Equity, financiamento e valor venal no imóvel. Fala pessoal, voltamos à programação do Conexão Brasil. Agora tivemos a doutora Kézia Scherpel, né, no Direitos e Deveres. E agora, pessoal, eu queria falar um pouquinho para vocês da Caça Vazamentos, do nosso amigo Naldir Melo, né? Não é novidade para vocês. A Caça Vazamentos é a nossa patrocinadora oficial da programação, está conosco aí há anos, né? Pessoal, a Caça Vazamentos é uma empresa excelente, número 1 no mercado, tá? Com o Naldir Melo. Você que está aí precisando, caçando vazamento aí, não encontra, quebra a sua casa toda. Pessoal, isso não é necessário. É só chamar Caça Vazamentos do Naldir Melo, que eles encontram o vazamento para vocês sem quebrar nada. O Naldir tem toda a tecnologia, ele é totalmente especializado na área dele, tá? E encontra muito fácil o vazamento, não importa o lugar. Ele tem todo o equipamento, toda a tecnologia para encontrar o vazamento da sua casa, no condomínio, apartamento, qualquer lugar, pessoal. É só chamar a Caça Vazamentos, que é número 1 no mercado. Naldir Melo, Caça Vazamentos, pessoal. Tá aí o contato deles. É só entrar em contato com eles, que o Naldir Melo vai responder vocês e vai marcar essa consulta aí para achar o vazamento da sua casa, do seu escritório, aonde for. Valeu, pessoal. E agora nós chegamos ao fim da nossa programação do Conexão Brasil. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima programação. Valeu, pessoal. Olá, amigos do programa Conexão Brasil. Meu nome é Bianô Garcia. Sou da terra das Índias Amazonas. Sou jornalista autodidata, criador do jornal digital Manchete Porreta, que abrange a área da Zona Oeste de Manaus, bairro de Ponta Negra. É com muita satisfação que me apresento aos telespectadores do programa Conexão Brasil, cujo objetivo é contribuir com a boa informação cultural para o enriquecimento do programa. Desde já, gratidão.